mas ele vai, ao final, ele vai Tá. poder falar. Ah, perfeito. Então, Perfeito. Com a palavra, o doutor Paulo Carneiro, presidente da ICMBio. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Balestra, deputado Osmar Serralho, Leonardo. Agradeço aqui o convite da gente estar aqui apresentando. Eu trouxe uma pequena apresentação que eu vou resumir, porque a maior parte dela já foi detalhada, muito além da informação que eu tinha aqui. Então, você enxerga daí? enxergo. Vou sair aqui. Bom, eu vou ficar aqui mesmo. A parte da área que a gente está aqui discutindo está localizada dentro da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. A Estação Ecológica é uma unidade de conservação de proteção integral que não permite a existência de imóveis privados. Então, a tendência com a implementação da unidade é a desapropriação das áreas e a passagem das áreas para o domínio público. Tá? Esse mapa indica ali os imóveis já identificados dentro da Serra Geral do Tocantins, né? E em vermelho os imóveis que já foram adquiridos. Essa demora na aquisição dos imóveis, ela é fruto exatamente dessa complexidade fundiária e da incerteza do domínio original de parte dos imóveis, né? Então, grande parte, 90% da estação ecológica que foi criada em 2001, está localizada no estado do Tocantins, só uma ponta no estado da Bahia. Esqueci aqui, a área tem 700 mil hectares, então é a unidade de conservação, segunda maior unidade de conservação do bioma cerrado. Bom, eu vou passar rapidamente aqui, é só falar, refletir esse caos fundiário. Somente na área que está na Bahia dessa unidade de conservação, nós respondemos ou participamos de 6 ações judiciais que reclamam o domínio dessa área. Né? Também aqui vou passar rapidamente, acho que foi muito bem, até pedi uma cópia aqui para o deputado Osmar Serralho, muito bem detalhado o histórico que a gente não tinha. Então, a partir de 2017, com a decisão liminar, né, que alterou os cadastros do CIGEF, e isso alterou a nossa malha fundiária da unidade. Então, só para a gente ter uma ideia, essa é a área-alvo da matrícula da decisão judicial que beneficiou José Walter Dias. Então, ela pega todas essas, né, em verde nós temos ao sul a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, ao norte o Parque Nacional Nascentes do Parnaíba, né, temos todas essas áreas asturiadas, são 23 glebas. E a gleba 23, que tem 55 mil hectares, é a gleba que está sobreposta à Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, que ali está naquele polígono vermelho sem estar asturiado. Nesse próximo slide é um detalhe. Então, aqui nós estamos vendo só essa gleba 23 e 55 mil hectares. Nela, antes dessa decisão judicial, a gente tinha 2 propriedades. Né? Um espólio, que coincide com quase a total área da propriedade, que é o espólio de Balduíno José da Silva, e uma outra propriedade de José Raul Alckmin Leão. Essas 2 áreas seriam, então, elas já tinham um processo administrativo no ICMBio, estava sendo alimentado o processo administrativo com vista a depois a avaliação do imóvel e indenização. Tá? Com a decisão judicial, o INCRA cancelou essas 2 poligonais, e agora o que vale é a poligonal em vermelho. Bom, aqui também já foi bastante colocado, a questão dentro do ICMBio agora é avaliar, porque é muito importante a gente dizer que o cadastro no CIGEF não significa domínio. Né? Então, assim, foi bem colocado pelo presidente do INCRA. Nós ainda temos, antes do prosseguimento das nossas ações no ICMBio,
uma análise de domínio, que vai se esbarrar aqui na ação judicial em andamento. Então, vou passar esse porque também já foi bastante colocado. Então, quando houve essa mudança no cadastro, fruto da determinação judicial, algumas das poligonais que estavam nos nossos cadastros foram canceladas. Os processos ainda tramitam no ICMBio, à espera da tramitação final dos processos, né? Isso aqui é um pequeno resuminho de como que funciona dentro do Instituto Chico Mendes, né? A partir do diagnóstico, que foi aqueles dados que eu mostrei no segundo slide, é feita uma instrução dos processos, principalmente da cadeia dominial, e considerando o sul, o oeste baiano e a complexidade fundiária que a gente está falando, a análise vai até o destaque do patrimônio público do imóvel. Numa região que não tem conflito fundiário, a análise é feita através de uma matrícula de cadeia trintenária. Então, nesse caso aqui, ela vai até o domínio para aumentar a segurança. O georreferenciamento, que são os dados do INCRA, a avaliação, até chegar no processo de indenização. Eu só esqueci aqui, deputado Marcheselli, o senhor fez uma pergunta, assim, a área, há 2 ou 3 anos atrás, houve uma mudança na poligonal do Parque Nacional Nascentes do Parnaíba. Essa mudança da poligonal, ela atingiu áreas que já tinham sido desmatadas e estavam em produção, e compensou aquela área que tinha sido retirada numa outra região de cerrado conservado. O ICMBio participou desse projeto, se manifestamos favorável, né, e agora essa área foi sobreposta a uma parte dessas matrículas dessa questão judicial. Bom, além dessas ações judiciais, existe uma ação judicial, que é aquele número do José Walter Dias, contra o ICMBio. Essa ação judicial contra a gente, ela pede a utilização dos 55 mil hectares que estão que estão afetados pela poligonal da ESEC Serra Geral do Tocantins, alegando caducidade do decreto de criação da unidade. Aí é importante a tese que nós temos e que a gente vem disputando na Justiça, com decisões ainda não padronizadas em primeira instância, mas subindo dentro do Judiciário, é que o decreto de criação de uma unidade de conservação é um decreto 2 em 1. Ele é um decreto que cria a unidade, conforme a gente passou por Serra Geral do Tocantins, para descriar uma unidade tem que ser um projeto de lei, e dentro do decreto de criação da unidade tem um decreto de utilidade pública. Esse decreto de utilidade pública é para fins de desapropriação, né? Uma parte do Judiciário hoje entende que o decreto de utilidade pública caduca em 5 anos. Isso dificulta a regularização fundiária da unidade, porque nós não podemos mais judicializar alguns casos. Então, isso foi alvo de um projeto nosso aqui apresentado, que está hoje na Casa Civil, pedindo uma alteração legislativa para facilitar esse processo de desapropriatório. O último slide que eu tenho aqui é que, assim, bom, além dessas questões dominiais envolvendo a ação judicial, nessa mesma região, dentro da ESEC Serra Geral do Tocantins, existe uma comunidade considerada pelo Ministério Público da Bahia como tradicional. Essa comunidade, segundo os dados que a gente tem até hoje, ela ocupa essa área desde 1875. O Ministério Público Federal demanda do Instituto Chico Mendes a assinatura de um termo de compromisso, que é um mecanismo previsto na lei para que a gente compatibilize a presença dessa população com a unidade de conservação. Então, está ali no slide os 2 processos que tramitam no ICMBio com esse alvo. Eu não tenho aqui comigo a localização dessa comunidade. A informação que eu tenho hoje é que ela se localiza, a área de uso dela está na proximidade de um rio que chama Sapão. Aí eu não sei localizar ele aqui no mapa. Mas, então, soma-se a toda essa complexidade fundiária que nós estamos falando, a existência de uma comunidade ainda não reconhecida, mas com...
E- Então, não tem essa localização, só dizendo da parte da região ali onde que isso poderia ocupar. Tá, então, era isso. Eu agradeço de ter participado, me trouxe muita informação que vai nos ajudar a entender esse complexo mapa fundiário de que a gente aqui está falando, e coloco o ICMBio à disposição de todas as informações que a gente tiver aqui disponível sobre essa região. Tá? Muito obrigado. Nós agradecemos duplamente pelo tempo. Muito obrigado. Olha,